cemitérios do Vale de Josafá, local de sepultamento há milênios de hebreus, cristãos e muçulmanos. O bíblico vale é indicado pelas 3 religiões como lugar em que acontecerá o juízo final. A festa de Nossa Senhora da Palestina no Santuário de Deir Arafat recebeu muitos cristãos locais e diversos grupos de peregrinos. E este ano foi enriquecida pelo anúncio que a 24ª Jornada Mundial dos Enfermos em 2016 será na Terra Santa. O papel da religião na sociedade e na política. Isso foi discutido na 4ª Conferência Internacional organizada pelo Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de Belém, onde assumir a liderança de uma mudança social concreta são precisamente os estudantes. Com um grupo de peregrinos italianos, uma visita no bairro cristão da Cidade Velha de Jerusalém e as Casas das Pedras Vivas, que a Custódia da Terra Santa está reestruturando para responder à emergência habitacional. Kiryat Yarim, ao longo da estrada que de Jerusalém leva a Tel Aviv. É aqui que, de acordo com o Antigo Testamento, passou a Arca da Aliança antes de chegar finalmente a Jerusalém. A recordar o evento, o mosteiro da Igreja de Nossa Senhora da Arca da Aliança, construído em 1924 sobre um antigo local cristão. Nesses dias, nesse tempo, eu vou mudar a sorte de Judá e Jerusalém. Vou reunir todas as nações do mundo e fazê-las descer ao Vale de Josafá. Aí abrirei um processo contra elas. Entre a Cidade Velha de Jerusalém e o Monte das Oliveiras, o do Cedron, do nome do riacho que foi escavado, a partir do 4º século foi também chamado Vale de Josafá, de acordo com o nome mencionado no livro do profeta Joel e identificado com o vale onde ocorrerá o juízo final. Desde os tempos antigos, é o lugar da sepultura para todas as religiões. Em uma de suas extremidades, não muito longe do Getsemane, a tradição reconhece um complexo funerário durante séculos venerado como o túmulo da Virgem Maria. As escavações franciscanas no lugar onde hoje está o santuário do Dominus Flevit descobriram um pouco mais acima os restos de necrópolis romanas e bizantinas, mas também muitos túmulos muito mais antigos, o que implica que o lugar fosse já cemitério da Jerusalém Jebusel. Ainda hoje continua a tradição de enterrar aqui seus mortos, como evidenciado pelo grande cemitério hebraico que ocupa a maior parte do vale em frente à Cidade Santa, o maior e mais importante do mundo para o povo hebraico. No fundo do vale encontra-se o cemitério cristão, enquanto do lado oposto, logo abaixo dos muros da cidade, os túmulos muçulmanos, idealmente voltados para Meca e não muito distante da Porta de Ouro, a mais antiga entre as atuais 8 portas nos muros da cidade, e única não acessível porque murada há séculos. Associado pelos cristãos à entrada de Jesus em Jerusalém no dia do Domingo de Ramos e a sua segunda vinda no último dia, também está ligado ao juízo final, na tradição hebraica e islâmica. Assalamu alayki ya Maryam, الرب معك مباركة أنت يا مريم ومبارك ابنك. السلام عليك يا مريم الرب معك مباركة. Já se passaram 80 anos desde a aprovação da festa de Nossa Senhora da Palestina, instituída em 1927 pelo patriarca Luís de Bar-Lassina. Uma devoção ininterrupta que este ano atraiu milhares de peregrinos que participaram trazendo os seus pedidos e orações, colocando-os aos pés da Mãe de Deus, no Santuário de Deir Arafat. Fiéis de diferentes cidades participaram da celebração presidida pelo núncio e delegado apostólico Dom Giuseppe Lazzarotto, que durante a homilia manifestou repetidamente a necessidade de um regresso a casa, acompanhado pelo olhar materno da Mãe de Deus. Bellissimo momento di incontro per tutta la comunità. É
um belo momento de encontro para toda a comunidade da Palestina, mas sempre com um olhar que vai além das fronteiras geográficas. Me parece ser esta a missão da comunidade cristã na Terra Santa. Manter viva a mensagem que foi anunciada pela primeira vez aqui nesta terra, deixando a nós a tarefa de levar esta mensagem em todo o mundo. Este é o chamado que Maria sempre nos faz, retornar às origens, porque nas origens encontramos Jesus e o encontramos junto a Ele. Fiéis de Nazaré, Belém, Nablus, mas também os peregrinos da Polônia e Filipinas. Todos se uniram em um coro de ação de graças a Nossa Senhora com a saudação Ave Maria, escrita no teto do santuário dedicado à Rainha da Palestina, escrito em 280 idiomas diferentes. Testimônio do amor. Nós devemos ser testemunhas. Se perdermos de vista o ponto central, perdemos a missão que nos foi confiada. É importante entender esta missão e nos ajudarmos para vivê-la. É importante que tutti insieme lo comprendiamo e ci aiutiamo. Um apelo à unidade e paz sentido de uma maneira especial aqui na Terra Santa, como testemunhado pela presença de quem deve desafiar não apenas distâncias físicas para celebrar a festa da Mãe de Deus, como Marina da cidade de Belém. É um problema para nós cada vez que temos que pedir permissão para sair da cidade. Às vezes não conseguimos, mas desta vez foi uma oportunidade. É a primeira que venho aqui e estou muito emocionada e feliz porque o Senhor me concedeu a graça de estar aqui com a minha família e isso é muito bom. É veramente bello. E este ano, a festa teve ainda um gosto diferente, enriquecida pelo anúncio do arcebispo Szymon Zimonski, bispo emérito de Radom e presidente do Conselho Pontifício para a Pastoral da Saúde, que anunciou que a Jornada Mundial dos Enfermos em 2016 será na Terra Santa. Estou feliz por anunciar aqui neste santuário o tema que o Papa Francisco indicou para a 24ª Jornada Mundial dos Enfermos no ano de 2016. Confiar em Jesus como Maria, fazer tudo o que Ele vos disser. Affidarsi a Gesù come Maria, fate quello che vi dirà. Se Deus quiser, no ano de 2016, estaremos aqui na Terra Santa. Saluto tutti i malati. Cumprimento todos os enfermos, os agentes da pastoral, ofereçam os vossos sofrimentos para que esta jornada produza muitos frutos, também de paz a esta bela terra. Hoje temos um lindo ícone da igreja, não somente da igreja local, mas também daquela do céu. Tivemos aqui pessoas da Europa, da Polônia, de Roma, um belo ícone da igreja, da qual Maria é a mais bela de todas. É a più bella di tutte le icone. A Universidade de Belém é mais uma vez pioneira na promoção do diálogo e do conhecimento. No âmbito dos 40 anos celebrados pelo Instituto, o Departamento de Estudos Religiosos organizou sua 4ª Conferência Internacional para discutir o papel da religião na sociedade e na política. A relação entre religião e Estado é um argumento fundamental para a universidade, que tem entre seus objetivos a promoção dos valores partilhados e o compromisso em servir o bem comum. É um assunto atual sobre o qual se discute sempre e os estudantes da Universidade de Belém contribuem ativamente para o debate. A conferência foi uma oportunidade para discutir, interagir, desenvolver ideias úteis para construir melhores relações entre muçulmanos e cristãos em nosso país, mas também entre Oriente e Ocidente. O que acontece no Oriente Médio tem repercussões para todos, por isso é importante, para construir relações positivas, trabalhar para o desenvolvimento da cultura e da educação nas universidades, nas escolas, em todos os níveis.
Porque se as relações são boas, hoje, não quer dizer que permanecerão assim no futuro, se não se continua a trabalhar para promover relações pacíficas entre cristãos e muçulmanos. في المستقبل إذا لم نعمل على بناء حقيقي لعلاقات سليمة بين المسيحيين والمسلمين. Numa época em que se viu grandes mudanças tanto no Oriente Médio quanto no Ocidente, a conferência representa a tentativa de compreender os novos cenários e seus impactos, os valores que podem representar a religião para a sociedade e a política. A necessidade de um Estado religioso, não de um Estado desprovido de religião. Isso, de fato, pode representar o fundamento, o valioso apoio para a convivência entre cristãos e muçulmanos e para a criação de valores compartilhados em que todos acreditamos, sem, porém, que a religião se torne a única autoridade dominante. A Universidade de Belém é o exemplo concreto de uma convivência pacífica entre crenças diversas, acolhendo no seu interior cerca de 3.000 estudantes cristãos e muçulmanos. De fato, os estudantes são os verdadeiros protagonistas da Conferência Internacional. Espero que os estudantes tenham aproveitado a conferência. Vivem essa discussão e são parte da sociedade. Cabe a eles lutar pela Palestina que eles querem. Precisamos refletir sobre a experiência pessoal que queremos construir, não como pessoas e países separados do resto do mundo, mas interagindo com ele, para sermos capazes de construir um modelo de sociedade e de convivência verdadeiramente apropriado para o nosso país e aberto aos outros. A cidade velha de Jerusalém, circundada pelos muros que datam do século XVI e do reinado de Suleimão Magnífico, é dividida em 4 bairros: muçulmano, hebraico, armênio e cristão. Esse último tem como coração a Basílica do Santo Sepulcro. Ao redor da igreja, que preserva a memória da ressurreição, se desenvolve a rede de ruas e vielas, onde vive boa parte da pequena comunidade cristã na Cidade Santa. Uma realidade que muitas vezes permanece desconhecida para aqueles que vêm visitar esses lugares, experimentada ao invés por esses peregrinos italianos. Ao lado das etapas clássicas, o grupo que se uniu à peregrinação organizada pela ATS Pro Terra Santa, ONG da Custódia da Terra Santa, junto com o Escritório das Peregrinações da Custódia, encontrou a cada dia os projetos realizados pela ATS. Isso para que pudesse entender a importância de preservar não só os santuários, mas também, e acima de tudo, as comunidades cristãs locais. Um pedido de poder entrar em contato com as pedras vivas de Jerusalém e de toda a Terra Santa, que está em contínuo aumento. Os peregrinos não estão mais satisfeitos, justamente, de visitar só os lugares que, embora sejam muito importantes porque são a memória da passagem de Jesus em nosso meio, mas eles querem conhecer as realidades locais, especialmente a comunidade cristã local. Eu diria que é um valor a mais a peregrinação. No bairro cristão de Jerusalém, os peregrinos visitaram as casas, acompanhados pelo responsável do escritório técnico da Custódia, a seção econômica da Custódia, que se ocupa da preservação e manutenção dos edifícios da Custódia mesma, levando adiante o projeto Pedras de Memória, que, dentro de um programa mais amplo, lançado pelos franciscanos para apoiar as famílias cristãs em dificuldade, prevê a reestruturação de suas casas. A Custódia, há muitos séculos, possui muitos edifícios da Cidade Velha, cerca de 400 apartamentos atribuídos às famílias carentes que pagam um aluguel simbólico. As condições de habitação, muitas vezes inseguras e cheias de problemas, levaram os franciscanos a lançar este vasto programa de reformas que, ao mesmo tempo, está permitindo investir no recrutamento de pessoal local, dando vida a um trabalho de apoio, mas também a um trabalho formativo e educativo. Aqui vimos como vive a comunidade cristã, vimos as casas e vemos os franciscanos realmente se preocuparem com seu povo. É realmente uma graça. Imponente, a estátua de Nossa Senhora com o menino se eleva da colina e domina o vilarejo de Abu Ghosh.
Estamos em Kiryat Yarim, ao longo da estrada que de Jerusalém leva a Tel Aviv. É aqui que, de acordo com o Antigo Testamento, passou a Arca da Aliança antes de chegar finalmente a Jerusalém. A recordar o evento, o mosteiro da Igreja de Nossa Senhora da Arca da Aliança, construído em 1924, sobre o antigo local cristão. Aqui se encontrava a Arca da Aliança, o Santo dos Santos para Israel. Quando foram feitas as escavações, foi encontrada aqui uma igreja bizantina, e no local da igreja bizantina encontra-se hoje uma igreja. En 1901, le Père Lagrange a découvert le Père Lagrange. Em 1901, Padre Lagrange, um arqueólogo da Escola Bíblica de Jerusalém, encontrou aqui ruínas e capitéis do que já foi um lugar importante. Segundo uma tradição, de fato, esse era o lugar da Arca da Aliança. Os guias da Terra Santa do final do século XIX dizem que é aqui que se verificou a passagem da Arca para Kiryat Yarim. Des guides de Terre Sainte de la fin du 19e siècle, on voit qu'est situé le séjour de l'Arche ici, ce lieu comme étant Kiryat Yarim. A reconhecer a unicidade de Kiryat Yarim foi, por primeiro no início do século XX, uma das fundadoras do mosteiro, a francesa irmã Joséphine, a quem se atribuem algumas curas e cujos restos mortais são conservados no interior do mosteiro. A continuar a tradição da irmã Joséphine são as 4 irmãs pertencentes à Ordem Francesa de São José da Aparição. As religiosas se dedicam à oração e ao cuidado de Kiryat Yarim como local de retiro, imerso na serenidade de flores, palmeiras e pinheiros. When at the moment we wanted to renew the house, we tried to find out what would be the best. Quando chegou o momento de renovar o edifício, nos perguntamos o que era a melhor coisa a fazer por esta casa, que é uma casa de oração. E assim decidimos transformá-la em um lugar de retiro e num centro de oração. Os peregrinos gostam muito deste lugar. And so the pilgrims, they love the place. Dirigida com a ajuda de jovens filipinas, a estrutura para retiros espirituais está localizada ao lado do mosteiro e acolhe qualquer um que queira fazer uma pausa para rezar e refletir, em tranquilidade e em silêncio, em um dos lugares mais extraordinários mencionados na Bíblia. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.